Em toda geração de consoles são lançados jogos bons e ruins, seja pela história, jogabilidade, gráficos, etc. Sempre tem. Com o Nintendo 64 não foi diferente. Mas me fala, você sabe quais foram os melhores jogos que foram lançados para ele? Bora ver isso. E aí players, Gabriel Soares 2049 aqui, trazendo para vocês mais um vídeo. Você certamente já ouviu falar no Nintendo 64, concorrente do PlayStation 1 e talvez já tenha até jogado alguns jogos dele. Eu já adianto que ele foi o console que eu mais joguei na minha vida. Então sei exatamente quais são os melhores jogos, então eu separei uma lista dos 8 melhores jogos dele, que eu inclusive sou pro player, rapaz. Que é isso? E não são qualquer jogos não, galera. Tem jogos aqui que são tão bons que deixam alguns da geração atual no chinelo. Então bora pro vídeo, mas antes deixa aquele like aqui embaixo e se inscreve no canal. Eu sempre aqui trazendo conteúdo de games para vocês que curtem conteúdo de jogos, então metralha esse gostei aí e vamos pro vídeo. Em oitavo lugar, Bomberman Hero. Bomberman Hero é um jogo eletrônico desenvolvido pela Hudson Soft e distribuído pela Nintendo para o console Nintendo 64. Traz novos recursos de jogabilidade, porém não possui um modo multiplayer. A história é semelhante e até poderia ter sido baseada em Star Wars. Uma princesa rouba um disco de dados secretos de um império do mal e contrabandeia as informações com segurança por meio de um robô, mas é capturada. Bomberman está treinando em seu quartel-general. Quando chega a notícia sobre a captura da princesa, Bomberman persegue o Império Garaden para salvar a princesa, mas o Império eventualmente reclama de volta os discos para reconstruir seu líder, Bagular, cujo corpo foi destruído em Super Bomberman 3. A jogabilidade é boa para esse game e a história é até interessante. No entanto, é tipo Rayman, não tem outras coisas para se fazer, além de só passar de fase. O jogo é composto por 4 planetas, cada planeta tem 3 áreas e cada área tem um número de fases diferentes. Você também tem a opção de rejogar as fases passadas, no entanto, aqui é pior que o Rayman. Enquanto lá você poderia voltar para pegar o resto dos lumes e quebrar as jaulas, nesse jogo não tem nada para fazer nas fases depois de passá-las. Você pode até voltar para completar sua barra de vidas, pegar aqueles foguinhos que deixam as bombas mais fortes ou pegar aqueles cards de bombas que deixam você tirar mais bombas de uma vez. No entanto, seria mais interessante caso tivesse algo na história que obrigasse a voltar nessas fases, ao contrário de Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie, que a gente sempre volta nas fases para fazer missões que estão todas ligadas umas com as outras, mas isso não deixa o jogo ruim. Ele é bem divertido e com certeza merece estar nessa posição. Em sétimo lugar, Mario Kart 64. Mario Kart 64 é o segundo jogo da série Mario Kart e o primeiro a usar gráficos tridimensionais. Foi lançado entre 1996 e 1997 para o console Nintendo 64 e posso sim afirmar que é um dos melhores do console. O jogo conta com vários personagens da série Mario e várias pistas diferentes com cenários incríveis. Tem pistas da Casa dos Fantasmas, no Castelo da Peach, tem até mesmo uma pista no espaço, e durante o percurso da pista você encontrará vários cubos flutuantes, com uma interrogação dentro. Quando você pega um deles, você ganha uma habilidade que ajudará você a avançar sua posição. Essas habilidades são aleatórias e tem várias. Às vezes é nitro para fazer você correr mais, cascas de banana na pista para evitar que os seus oponentes te alcancem, cascos de tartaruga para tirar e fazer o corredor da frente encapotar, etc. São vários e isso daria um vídeo só. E você ganhará um troféu se ficar em primeiro lugar em todas as pistas de campeão da campanha. É um jogo bem divertido, no entanto ele não tem história e o único objetivo é chegar em primeiro lugar, o que deixa ele um tanto quanto seco na minha opinião. Mas ele é um ótimo jogo e por isso está nessa posição. Em sexto lugar, Super Smash Bros. Super Smash Bros. É um jogo eletrônico de luta crossover, desenvolvido pela HAL Laboratory e publicado pela Nintendo para o Nintendo 64. Ele junta uma galera lá de outros jogos da Nintendo para cair na porrada. Tem o Link, o Mario, o Donkey Kong, Fox, até o Pikachu tava lá, mano. Pode isso, velho? Não só os personagens estavam, mas cada personagem tinha uma fase própria, com um ambiente referente ao seu jogo de origem. Como o Link, a fase dele se passa no castelo de Hyrule, Samus tem sua fase no planeta Zebes, etc. Os personagens também têm várias variações de roupa de acordo com seu jogo. Também há vários modos de dificuldade, e você pode escolher quantas vidas você vai ter no modo história, antes de dar game over. Agora vamos falar dos modos de jogo. Você tem o modo história, em que você vai derrotando inimigos por inimigo até chegar ao boss final, e finalmente zerar
zerar o jogo. E quando isso acontece, você luta contra mais um personagem e se você vencê-lo, ele estará disponível na barra de personagens jogáveis. São 4 ao todo, então para liberar todos você tem que zerar o jogo 4 vezes. Também temos o modo multiplayer, que você pode jogar com até 4 jogadores, você pode jogar com as 4 players, mas você também tem a opção de colocar um jogador CPU na partida. Você cria como um jogador automático, que também tem 9 níveis de dificuldade para você escolher. Durante a luta tem um time, e quando o time acaba, o jogo decidirá quem foi o melhor, que no caso, o que lutou mais. Eu particularmente escolhi o Link, colocava 3 Yoshis na dificuldade máxima e descia porrada em todos. Eu odeio os Yoshis nesse jogo. Em quinto lugar, Star Fox 64. Star Fox é uma série de jogos de tiro de naves espaciais criadas pela Nintendo. Os jogos seguem uma equipe de combate de animais antropomórficos chamada Star Fox, liderada pelo protagonista Fox McCloud. A jogabilidade envolve aventuras em torno do sistema planetário Lyla, no futurista avião de combate Arwing. Em Star Fox 64, o cruel cientista Andros foi expulso de Cornélia e mandado para o exílio no planeta deserto Venom. Um dia, algo estranho é detectado em Venom e uma equipe de pilotos é mandada para lá investigar. Integram um time original: Pigman Danger, James McCloud, Patty Fox, o protagonista da série, e Pepe Hart. Quando chegam a Venom, Pigman os trai, enquanto James é capturado e Pepe consegue escapar e retornar a Cornélia. Uma nova equipe é formada pelos pilotos Fox McCloud, o jogador, Falcon Lombardi, Sweep Toad e Pepe Harry. Fox é a última esperança de Cornélia para acabar com os planos insanos de Andros e restaurar a paz no sistema planetário de Lyla. A jogabilidade é até bem simples. A nave vai em frente, sempre, e você apenas atira nos inimigos para matá-los. Às vezes você tem que salvar seu amigo e sim, eles podem ser derrotados. Se eles forem derrotados em uma fase, ficará fora de combate em outra. Exemplo, se ele é derrotado na fase 1, ele ficará a 2 sem aparecer e voltará apenas na 3. No jogo você tem 3 caminhos diferentes para seguir e 2 finais diferentes dependendo do modo que você chegará a Venom. Você tem o caminho azul, mais fácil, o caminho amarelo, que é razoável, e o caminho vermelho, que é bem difícil. Até eu dou uma suada para passar por ele. E o legal é que você segue certos caminhos dependendo da sua ação nas fases. Na primeira fase, se você seguir normalmente e derrotar o boss, você seguirá para o caminho azul. Mas se você salvar Falco e passar por todas aquelas argolas lá, você enfrentará um chefe mais difícil e vai para o caminho vermelho. Já o caminho amarelo se inicia a partir de suas ações na primeira fase do caminho azul, que é o cinturão de asteroides. Enfim, galera, esse jogo é bem legal, no entanto, ele é rápido. Dá pra zerar ele em umas 2 horas mais ou menos, sem morrer. Mas caso você queira descobrir todos os planetas do sistema Lyla, aí sim você tomará um bom tempo aí com o controle na mão. É bem divertido passar por todos esses planetas e vendo o que nossas ações podem causar no jogo, por isso ele está nessa posição. Em quarto lugar, Resident Evil 2. Resident Evil 2, conhecido no Japão como Biohazard 2, é um jogo eletrônico de survival horror, lançado originalmente para o PlayStation em 1998, mas também saiu para o Nintendo 64. Desenvolvido pela Capcom como o segundo título da série Resident Evil, sua história se passa 2 meses após os eventos do primeiro jogo. Ele é ambientado em Raccoon City, uma comunidade americana cujos moradores foram transformados em zumbis pelo T-Vírus, uma arma biológica desenvolvida pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation. Em sua fuga da cidade, os 2 protagonistas, Leon Kennedy e Claire Redfield, encontraram-se com outros sobreviventes e são confrontados por William Birkin, o criador de um vírus ainda mais poderoso, chamado de G-Vírus, que ele injetou em si mesmo. A jogabilidade de Resident Evil 2 centra-se na exploração, solução de quebra-cabeças e combate, apresentando elementos típicos do gênero survival horror, tais como munição e salvamento limitados. A principal diferença do jogo com seu antecessor é o sistema Zapping, que fornece a cada personagem histórias e obstáculos únicos, desenvolvido por uma equipe entre 40 e 60 pessoas ao longo de 1 ano e 9 meses. Resident Evil 2 foi dirigido por Hideki Kamiya e produzido por Shinji Mikami. Resident Evil 2 foi amplamente aclamado pela crítica, que elogiou sua atmosfera, ambientação, gráficos e áudio. No entanto, seus controles, qualidade da dublagem e sistema de inventário receberam algumas críticas, da mesma forma como os quebra-cabeças não foram bem recebidos por certos revisores. Mas mesmo assim, o jogo
jogo vendeu mais de 4 milhões de cópias no PlayStation e é o título de maior sucesso da franquia em uma única plataforma. Após seu lançamento, Resident Evil 2 foi incluído em várias listas dos 100 melhores jogos e até ganhou um remake em 2019 para PlayStation 4, Xbox One e PC. E se você gosta da série Resident Evil e dos jogos da Nintendo 64, você precisa jogar esse jogo. Em terceiro lugar, Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie é um jogo de videogame de estilo plataforma, desenvolvido pela Rare e originalmente lançado para o Nintendo 64 em 1998. É o primeiro jogo da série Banjo-Kazooie e segue a história dos personagens titulares, Banjo e Kazooie. Eles tentam parar os planos da antagonista, a bruxa Gruntilda, que tem a intenção de trocar a sua beleza com a irmã de Banjo, Toadie. O jogo apresenta 9 níveis abertos, onde o jogador deve completar uma série de desafios, como resolver quebra-cabeças, recolher objetos e derrotar adversários. Você recolhe peças de quebra-cabeça para montar um quebra-cabeça e, quando completado, ele irá desbloquear um novo nível, onde você encontrará novos chefões, novos desafios e, o que eu mais gosto, novas habilidades. Cada vez que você acha um montinho de terra daquele tatu lá, sei lá que bicho é aquele, ele te ensina uma nova habilidade que será necessário para prosseguirmos no jogo, e são habilidades muito legais. As minhas favoritas, por exemplo, são as habilidades da Kazooie, de atirar ovos como se fosse uma arma, e a dos sapatos lá, que dão a ela uma super velocidade. Após o final de Banjo-Kazooie, onde Gruntilda ficou presa embaixo de uma pedra, 2 anos se passaram e aí se inicia a continuação direta do jogo, que vai continuar nesse tópico por ser uma expansão direta do jogo anterior, que é o Banjo-Tooie. Nesse jogo, a bruxa feiosa volta dessa vez com as outras 2 irmãs dela. Aí a gente tem que viajar pelo mundo coletando quebra-cabeças e derrotando inimigos. O que eu achei mais legal é que, por ser uma continuação direta, a gente inicia o jogo já com todas as habilidades que tínhamos aprendido no jogo anterior. E ao decorrer desse jogo, ganhamos ainda mais habilidades, ensinadas por outro topeira maluco lá, já que no começo do jogo, aquele tatu do primeiro game morreu. Ele ensina muitas habilidades novas, galera, e uma das melhores é que agora Kazooie pode se separar de Banjo e os dois têm habilidades exclusivas. Kazooie, por exemplo, pode chocar ovos, e Banjo pode usar sua mochila para dormir e assim regenerar sua vida, entre várias outras habilidades que acho melhor deixar para vocês descobrirem quando forem jogar. E aproveitem que vocês também vão dar muita risada com as piadas do jogo e também as rimas da bruxa, que são muito boas. Ela chega a fazer mais rimas que o Killer Bee do Naruto. Esse jogo é ótimo, por isso deixei ele nessa posição, e ele foi tão bem recebido pelos públicos que até chegou a ganhar uma versão para o Xbox 360 com algumas melhorias gráficas, mas nada de tão impressionante. Em segundo lugar, Rayman 2 The Great Escape. Rayman 2 The Great Escape é um jogo de plataforma desenvolvido pela Ubi Pictures e publicado pela Ubisoft para Nintendo 64, Microsoft Windows, Sega Dreamcast e Sony PlayStation. Um remake aprimorado titulado Rayman Revolutions, Rayman 2 Revolutions da América do Norte, foi desenvolvido pela Ubisoft para o PlayStation 2. Então se você não jogou, não tem desculpas, que esse jogo saiu para tudo quanto é lugar. Rayman 2 se passa em um mundo chamado Clareia dos Sonhos e gira em torno de sua invasão e ocupação por uma armada de robôs piratas interestelares, liderados pelo almirante Razobert. Antes da invasão, os robôs piratas destruíram mais de 100 planetas na galáxia, com a intenção de escravizar seus habitantes. Após a invasão da Clareia dos Sonhos, os robôs piratas foram enfrentados por Rayman, Globox e outros aliados. Após algumas batalhas, a captura de Rayman ocorreu após a explosão do núcleo primordial. Lee, a fada, se comunica telepaticamente com Rayman, explicando a consequência do dano, com o núcleo se fragmentando em 1000 lumes amarelos e a captura de muitos lutadores. Os poderes de Rayman também são perdidos devido a isso, e ele é capturado pelos robôs piratas no início do jogo. Depois que Rayman escapa da prisão dos piratas, você já cai direto na primeira fase, onde tem as instruções do jogo de como jogar, que é ensinado por aquele sapo voador esquisito. A jogabilidade é bem simples e Rayman não tem muitas habilidades. Basicamente é só usar suas orelhas como helicóptero para descer mais devagar ou planar, ou planando um pouco no ar e atirar alguns lumes para derrotar os inimigos. Quando você chega no final de um nível, se abre um portal onde você chegará na sala de portais, onde estarão todos os portais que levará aos níveis diferentes. Você pode voltar nos níveis que você já passou caso queira pegar mais lumes ou quebrar mais daquelas jaulas. As fases desbloqueiam quando você completa um nível. Exemplo, você está no nível 1, você
precisa chegar ao final do nível 1 para aparecer o próximo nível na sala de portais. Só acho que o jogo poderia explorar melhor essa opção de poder voltar em níveis anteriores. Tipo, para completar uma missão no nível 10, é preciso ir lá no nível 2 para pegar um item e levar para o nível 10 e tal. No jogo isso acontece, mas só uma vez, e depois o jogo segue normalmente até o final. O jogo é basicamente só passar de fase até acabar. Ele não tem outras variedades de missões, mas isso não quer dizer que o jogo é ruim. Ele é ótimo, tem uma história bem elaborada e fases muito bonitas apesar dos gráficos da época. Tem fases em templos na selva, na água, no fogo, etc. E são fases muito legais e muito interessantes. E são muitas fases. Você vai demorar um bom tempo aí para zerar esse jogo. E é bem divertido passar por todas elas. E por isso esse jogo é um dos melhores do Nintendo 64. E finalmente, galera, chegamos em nosso top 1. O que tem a melhor história, uma jogabilidade foda, as melhores músicas, os melhores personagens. E o meu jogo favorito de todos. Em primeiro lugar, The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ocarina of Time é um jogo de ação e aventura desenvolvido e publicado pela Nintendo para o Nintendo 64. É o quinto jogo da série The Legend of Zelda e o primeiro com gráficos 3D. Originalmente desenvolvido para o periférico Nintendo 64 DD, foi ao invés lançado em cartuchos de 256 megabits, a maior capacidade de cartuchos que a Nintendo produzira à época. O bagulho era grande. O jogador controla o herói Link na terra fantástica de Hyrule, numa aventura para impedir que Ganondorf, rei da tribo Gerudo, obtenha a Triforce, uma relíquia sagrada que concede desejos ao seu portador. Link viaja através do tempo e percorre calabouços e dungeons, arrumando a bagunça que esse maluco aí fez. Mas isso aí eu vou deixar para vocês descobrirem quando jogarem. A jogabilidade é ótima. Você controla Link em terceira pessoa. Temos uma mira chamada de Mira Z, em que a mira foca em um inimigo e a câmera muda para ficar frente a frente com ele, e assim você poderá acertá-lo com mais facilidade com armas à distância. Falando em armas, Link tem uma boa variedade delas, e todas elas podem ser usadas pelos botões C, e você pode escolher em qual botão vai apertar para usar tal item. Ele também conta com um mundo aberto, onde tem várias coisas para se fazer, além das missões principais, como pescar, ganhar algumas roupas nos minigames da vila, matar alguns fantasmas pelos campos de Hyrule enquanto cavalga em sua égua Epona, ir em busca de pedaços de corações para aumentar sua vida, enfim, há várias coisas para se fazer. A trilha sonora é impressionante, são músicas muito bonitas, a história é incrível, é emocionante acompanhar a história e ir descobrindo sobre os personagens, o passado de Link, as lendas, o reino sagrado. É muito bom, mas como nenhum jogo é perfeito, né, tem sempre aquelas coisas lá que desgastam um pouco. Tipo, todos os personagens são carismáticos e é muito legal conversar com eles. No entanto, eles na verdade não conversam, nem mesmo mexem a boca. Quando você vai conversar, apenas abre um pop-up com legendas de que eles estão falando. O Link ainda é pior, porque ele não tem nem mesmo uma legenda, ele é 100% mudo. Mas de alguma forma, os outros personagens conseguem adivinhar as coisas, como se eles lessem os pensamentos do Link. Isso é meio chato. Eles poderiam aproveitar isso melhor, mas nada que a gente se acostume depois. E galera, esse jogo foi tão bem que em 1998, Ocarina of Time ganhou o grande prêmio da divisão de arte interativa, Interact Art, do Festival de Artes de Mídia do Japão. Também ganhou 6 prêmios na segunda premiação anual do Êxitos Internacionais, incluindo Jogo do Ano, Excelência em Design Interativo, Excelência em Engenharia de Software. Obteve ainda 4 premiações das BAFTA, e se contarmos os lançamentos, temos mais de 10 milhões de cópias vendidas. E com tudo isso, posso afirmar, Ocarina of Time é sim o melhor jogo do Nintendo 64, e até mesmo o melhor jogo que eu já joguei. Então, se você é um gamer, você precisa jogar esse jogo. Ah, Gabriel, eu não tenho um Nintendo 64. Eu também não tive. Eu emulava ele em um PC super fraco, de 1 GB de RAM, e rodava tranquilo. Então não tem desculpa.
joguem o Zelda. É um jogo ótimo, tem músicas impressionantes, uma história incrível e cenários lindos. Então não perde tempo e vai lá jogar. Se inscreve nesse canal, galera. Vem ser um gamer. Tô sempre aqui dando dicas de jogos pra vocês. E me diz aí, você já conhecia esses jogos? Já chegou a jogar algum deles? Se não, então vai lá jogar e depois vem aqui contar sua experiência pra nós nos comentários. Obrigado de verdade, players. Valeu, fui!